Como de costume, antes da gente medir qualquer tensão numa placa, eu gosto de mostrar para vocês os pontos que a gente vai fazer essa medida. Então, conforme eu falei para vocês numa outra aula, aqui nós temos os transistores que regulam a tensão de 12 volts ou 5 volts para o valor necessário ao funcionamento do núcleo central do processador. No caso, são necessários pelo menos 2 transistores. Só que no caso desta placa especificamente, nós temos um terceiro transistor que fica em paralelo com o outro, para melhorar a dissipação de calor. Então as placas de melhor qualidade, ao invés de um conjunto de 2 transistores, temos um conjunto de 3. E aqui, na verdade, nós temos 3 conjuntos, cada um contendo 3 transistores. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, no dreno de um deles, normalmente é o que está virado para os capacitores de 16 volts, e perto do conector de 12 volts, é aqui que vai entrar os 16 volts. E no source dele vai sair a tensão necessária para o processador, que pode ser 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Isso vai variar de acordo com o processador. Agora tem um detalhe. Algumas placas, mesmo sem o processador, vai aparecer uma tensão aqui, ó, no dreno, aliás, no source desse transistor. Tem outras placas que não, só aparece a tensão quando você tem o processador. Então nós vamos medir os 12 volts aqui, no dreno desses transistores, e no source deles nós vamos ter a tensão correspondente ao processador. Colocamos a ponta preta no terra da placa, que pode ser carcaça de qualquer um desses conectores, e a ponta vermelha nós vamos medir a tensão aqui, ó, tensão de 12 volts, colocamos o multímetro na escala de DCV 50, o multímetro pode ser analógico ou digital. Então aqui, ó, no dreno dos transistores virado para os capacitores de 16 volts, nós temos 12 volts em cada um. E no source deles, como a tensão é bem menor, nós colocamos na escala de 2,5. E aí nós temos a tensão de 1,5 volt em cada um deles. Que na verdade esses componentes aqui, esses transistores, eles estão ligados, eles fornecem a tensão em paralelo para alimentar o processador. Essas tensões são filtradas por esses capacitores eletrolíticos e pelos capacitores comuns que estão ligados no processador. Isso quer dizer para a gente, por enquanto, que o circuito que alimenta o processador está funcionando. Agora, se não aparecer tensão nenhuma no source desses transistores, pode ser que nós tenhamos que fazer uma adaptação, uns jumpers, que a gente vai ensinar depois, para verificar se o circuito que controla esses MOSFETs está funcionando. Ou seja, o fato de não ter tensão no source do MOSFET não quer dizer que o circuito esteja ruim. Pode ser necessário ter processador. Ou então teremos que fazer uma adaptação para simular um processador. Agora, se nós medirmos a tensão aqui no source e der a mesma tensão da alimentação, significa que um dos MOSFETs entrou em curto e nesse caso, se você colocar o processador, já era. E é muito provável que o processador que tinha na placa já queimou.